Bom, nosso ponto 2, como eu havia dito para vocês, será imperadores romanos do Novo Testamento. A gente acabou de estudar o mundo social do Novo Testamento, vamos falar rapidamente sobre os imperadores do Novo Testamento, partindo para as instituições religiosas do tempo do Novo Testamento. Sobre os imperadores do Novo Testamento, gente, para ser bem exato para vocês, os acontecimentos relativos à política, né, do Novo Testamento está atrelada à questão dos imperadores romanos dos tempos de Jesus e do período dos apóstolos. Segundo informa a gente o Gundry, os imperadores romanos são exatamente o seguinte: são eles Augusto, tá? No tempo do Novo Testamento, Augusto ele exerce o seu poder do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Então Jesus nasce durante o Império de Augusto. Durante essa época, a gente sabe que ocorreram o nascimento de Jesus, o recenseamento ligado ao seu nascimento e também nascem os primórdios do culto ao imperador. E isso é um problema, porque a igreja do Novo Testamento terá que ser fiel ao seu Senhor Jesus. Então, se confessa um outro Senhor, trai o seu Senhor Jesus. Se confessa o Senhor Jesus, trai então a confiança do imperador romano e se torna passível de perseguição. E isto vai acontecer no Novo Testamento. Depois do nascimento de Jesus, Augusto ele vive mais 14 anos, né? E ele morre no ano 14 depois de Cristo. Aí vem Tibério. Vocês já ouviram falar de Tibério César, né? O Tibério ele assume o governo no ano 14 e ele se torna imperador até o ano 37 depois de Cristo. Sob o tempo de Tibério, foi que Jesus efetuou todo o seu ministério, todo o ministério de Jesus, e foi o imperador sobre o qual o Jesus de Nazaré é morto na cruz do Calvário. É no tempo de Tibério, tá bom? Até o ano 37. Depois de Tibério César, aí no ano 37 até o 41, a gente sabe que foi Calígula o imperador de Roma. Na verdade, o Calígula foi que exigiu que se prestasse culto ao imperador. Com Augusto nasce a ideia do culto, nasce os primórdios do culto, mas é com Calígula que nasce uma ordenança de que a estátua dele, a estátua do imperador, fosse colocada no templo de Jerusalém, mas ele veio a falecer antes que essa ordem fosse cumprida. Imagina a confusão e o estado caótico que não seria uma estátua de Calígula, o imperador, dentro do templo de Jerusalém. Gente, seria uma questão muito complicada. Sinceramente, nós teríamos aqui outras histórias no Novo Testamento muito fortes por causa dessa questão, porque os judeus não iriam aceitar isso de jeito nenhum. Por isso é um tempo de muita revolta no Novo Testamento. Há muita revolta contra o Império Romano. Ou ele persegue o judeu no recenseamento, ou ele cria a ideia de um culto ao imperador, ou ele faz a perseguição ao ministério de Jesus, aprova a execução de Jesus de Nazaré, ou ele faz estátua para adoração. Então os imperadores do Novo Testamento deram muito trabalho para a compreensão da fé cristã, deram muito trabalho para a igreja do Novo Testamento. Aí no ano 41, quando morre Calígula, no ano 41 até o 54, o imperador foi Cláudio. Sobre Cláudio, acontece a expulsão de Roma dos judeus, né? Havia os judeus que moravam lá em Roma, e Cláudio acaba expulsando esses judeus de lá. Entre eles estavam Áquila e Priscila, né? Por motivos de distúrbios civis. Os judeus são acusados de algumas revoltas na cidade de Roma e são expulsos. A gente vai ver que isso vai voltar a acontecer, esses problemas voltarão a acontecer na época do Nero, quando Nero incendiar Roma, vai jogar a culpa nos cristãos, vai jogar a culpa nos judeus. Então, a comunidade judaica que morava lá em Roma, ou no Império Romano, sofria muito com os imperadores. Então, aí vem Nero. Ano 54, assume Nero ao poder. De 54 até 68, Nero é o imperador. Esse é o imperador que promove muita perseguição contra a igreja do Novo Testamento. Os cristãos sofrem muito, embora provavelmente somente nas cercanias ali de Roma, né? É sobre o império de Nero que vão morrer
o apóstolo Pedro, no ano 67, e o apóstolo Paulo, executado também no ano 68. Então o Nero ele governa de 54 a 68, promove a grande perseguição contra a igreja e é o responsável pelas mortes do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Mas o Nero passou, e depois de Nero veio o imperador Vespasiano, que foi imperador entre o ano 69 depois de Cristo até o ano 79. Sobre esse Vespasiano, nós sabemos que quando ele ainda era general romano, ele começou a esmagar uma revolta judaica. Ele já começou já pegando pesado com os judeus. E ele acabou se tornando imperador. E deixou o restante da tarefa de esmagar os judeus para o filho dele, Tito, o general Tito, que numa campanha atingiu o seu clímax com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Acho que vocês já ouviram falar, né, de que Jerusalém foi destruída no ano 70. E o templo foi destruído no ano 70 e toda a cidade. Essa destruição do ano 70 depois de Cristo, ela não está narrada, por exemplo, no livro de Atos, o que nos dá a entender de que o livro de Atos, de fato, antecede a destruição de Jerusalém. Senão o livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, narraria essa destruição da cidade feita pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Então associa aí o imperador com o filho dele. O imperador começa uma destruição de judeus e o filho dele termina executando os judeus e destruindo o templo no ano 70 do Novo Testamento. Vespasiano sai do poder no ano 79. E então no ano 81, do ano 81 até o ano 96, assume o último imperador dos tempos do Novo Testamento, que é o imperador Domiciano. Esse imperador Domiciano, gente, ele efetuou uma perseguição muito grande contra a igreja. E provavelmente serviu de pano de fundo para a escrita do Apocalipse. Deixa eu melhorar para vocês aqui a questão. Quando o imperador é Nero, quando o imperador romano é Nero, ele persegue de forma feroz judeus e cristãos. Quando o apóstolo Pedro escreve 1 Pedro, 2 Pedro, a gente percebe que ele fala sobre perseguição à igreja, que ele fala sobre aqueles que são perseguidos por servirem a Jesus de Nazaré. Quando Pedro está falando de perseguição ali à igreja, Pedro está falando mais especificamente é uma perseguição do imperador Nero. Quando João do Apocalipse fala sobre a perseguição, e ele fala inclusive sobre a igreja perseguida, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Você encontra ali igreja perseguida, igreja que vai ser colocada, vai ser lançada no cárcere por 10 dias. Quando João fala de perseguição, João não está falando de perseguição ao nível da perseguição que relata 1 Pedro e 2 Pedro. Pedro escreve no império de Nero. João escreve sobre o império de Domiciano. É o imperador Domiciano que manda levar João para aquela ilha solitária, no meio do mar Egeu, chamada Ilha de Patmos, e coloca lá João como prisioneiro. Então, quando João está escrevendo, ele está escrevendo e falando sobre perseguição do imperador Domiciano. Quando Pedro está falando de perseguição, Pedro está falando do imperador Nero. Então, seria muito bom que vocês tivessem em consideração esse período. Quando é os dias de Jesus, nos dias do nascimento de Jesus, a gente aprendeu aqui que foi o imperador Augusto. Quando é o ministério total da vida de Jesus, é o imperador Tibério César. Quando se trata de uma prestação de culto ao imperador, nós estamos falando de Calígula. Quando a gente fala sobre a expulsão dos crentes de Roma, nós estamos falando do imperador Cláudio. Quando Paulo e Pedro estão falando de perseguição, estão falando de Nero. Quando o assunto é a destruição de Jerusalém, aí o imperador é Vespasiano e o seu filho Tito, general Tito. E quando João fala da perseguição da igreja, ele já está falando do imperador Domiciano. E aqui nós encerramos os imperadores do tempo do Novo Testamento, tá bom? Agora nós vamos à terceira parte. Nós já falamos sobre o mundo social do Novo Testamento, já falamos rapidamente sobre os imperadores do Novo Testamento, e vamos falar agora sobre as instituições religiosas do Novo Testamento, ou seja, sinagoga, templo e sinédrio. Vamos lá então. Sobre a sinagoga. Gente, é o seguinte, a sinagoga, embora a tradição judaica
a tradição judaica atribua a criação da sinagoga ao período mosaico, isto é, aos dias de Moisés, o grande fato é que, na verdade, parece que ela começou, não nos dias de Moisés, mas parece que ela começou de fato durante o Império Babilônico ou o Império Persa, durante o período em que os judeus foram levados para o cativeiro em Babilônia. Vocês sabem que Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes, no ano 605, 597 e 586 a.C., e levou os judeus para a Babilônia. Na primeira leva levou o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Na segunda leva ele levou o profeta Ezequiel. E na terceira leva ele destrói Jerusalém, quase leva o profeta Jeremias. Mas ele deixa Jeremias, que escreve então o livro de Lamentações, Jeremias, e ele vai com esse pessoal para o cativeiro. Ele leva o pessoal de Judá para o cativeiro. Lá no cativeiro, eles estão a 1.400 quilômetros de Jerusalém. Portanto, eles não têm acesso ao templo. E o templo de Jerusalém, isto é, o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor em 586. Então eles estão a 1.400 quilômetros do templo. Eles não têm como cultuar a Deus no templo, não tem como trabalhar com o ensino no templo. Estão agora num país diferente, num país distante. Então aqui, possivelmente, no Império Babilônico, durante o período do cativeiro babilônico e também do período persa, que é o próximo império depois do babilônico, nesses 70 anos que eles ficaram lá, deu-se início à sinagoga. Só para vocês entenderem, até o tempo do exílio, até o tempo da chegada do cativeiro babilônico, a gente sabe que a adoração e o culto religioso do Antigo Testamento estavam muito envolvidos com o tabernáculo, que era andante, né, montava e desmontava a tenda naqueles 40 anos em Israel, na caminhada do povo de Israel quando saiu do Egito, eles ficavam montando e desmontando as tendas, né? Lá em Números capítulo 4, Números capítulo 10, você vai encontrar lá a missão dos coatitas, dos meraritas, que eram as 3 tribos responsáveis por montar, desmontar o tabernáculo e montar e remontar o tabernáculo de novo, à medida que Israel ia andando naqueles 40 anos rumo à Terra Prometida. A adoração e o ensino estava associado ao tabernáculo neste período andante, onde o tabernáculo não ficava fixo num lugar, ele estava andando por 40 anos. Quando veio o primeiro templo, isto é, o templo de Salomão, então a gente sabe que tanto o culto quanto o ensino da Torá estavam associados ao local físico parado, né? Agora sim, a construção física, local, não mais movediça, não mais andante. Agora eles têm a estrutura do prédio do templo de Jerusalém para fazer culto e ensino religioso. Só que esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Então agora eles estão no cativeiro e é na Babilônia que eles têm a ideia de fazer então pequenos grupos para começar a ensinar novamente a lei de Deus. Na Babilônia, a instrução religiosa foi prosseguida, foi dada avante pelos levitas e pelos sacerdotes numa tentativa, gente, de conservar o estudo de Javé, de Iavé, ou como alguns chamam de Jeová, o estudo acerca do Deus vivo. Eles ficarão 70 anos longe da frequência do culto. Eles não podem perder a identidade de povo de Deus. Então eles criam um pequeno grupo para que nesse pequeno grupo eles possam estudar a palavra de Deus. Esses locais de adoração e de instrução durante o período babilônico, lá no cativeiro, longe, longe do templo de Jerusalém, que sequer existe porque está destruído, lá então eles dão início a esses grupos e esses grupos passam a ser conhecidos como sinagogas. O propósito nunca incluía adoração ou culto, porque isso estava associado ao tabernáculo e ao templo de Salomão, que estão destruídos e distantes. A administração da sinagoga cabia a um ancião. Este ancião era o responsável, ele era eleito como um presidente da sinagoga, e era necessário ter pelo menos 10 pessoas para você compor uma sinagoga. Então, a partir de 10 pessoas, você podia abrir um grupo de CTL. Eu brinco com os irmãos às vezes, quando eu falo que esse curso que eu dou, e você está fazendo online, eu também faço ele nas igrejas, né? E geralmente nós temos um grupo de 20 pessoas ou mais para a gente dar início, para ter uma estrutura, para ter para ser viável, né? Para ter viabilidade do curso, chamado CTL, Centro de Treinamento de Liderança, a gente precisa geralmente pelo menos de 20 alunos. No caso da sinagoga,
a sinagoga, a partir de 10, já podia montar um grupo para estudo da Bíblia, para estudo da palavra de Deus. Então, reuniram 10 pessoas, montava-se uma sinagoga, elegia um presidente, alguém responsável pelas funções, e a função do presidente era manter a ordem durante a reunião, escolher um orador para o culto de sábado. Ele escolhia uma pessoa para fazer a homilia, para fazer o ensino no dia de sábado. Um auxiliar era designado para estar a cargo da construção e do manuseio das escrituras, ou seja, alguém tinha que construir as escrituras. O que é construir as escrituras? Era o trabalho de um escriba. O escriba fazia o manuscrito. O que é um manuscrito? Veja aqui. Manuscrito significa escrito à mão. Então, naquela época, vocês sabem muito bem, nós não tínhamos as máquinas de xerox, não havia a máquina de imprensa, não haviam os livros no formato que nós temos hoje, que você coloca lá em grandes quantidades, eles fazem as cópias. Não havia. Então, como é que acontecia? Eles pegavam um texto da Bíblia e um escriba, uma pessoa responsável por ir lendo e escrevendo. Ir lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo. Manuscrito, escrito à mão. Então o presidente da sinagoga era responsável por ordenar um orador, alguém que fizesse a leitura do sábado e a explanação da palavra no sábado. Ele também era responsável por contratar uma pessoa para que fosse o escriba da sinagoga, para que fosse a pessoa que fizesse as cópias da Bíblia para o manuseio das escrituras. Aí parece que gradualmente foi sendo transferida a tarefa de ensino. A princípio era a ideia de culto, alguém que abria as escrituras, fazia as cópias e havia uma explanação, uma pregação. Com o passar do tempo ganhou a ideia de ensino. A adoração na sinagoga foi desenvolvida de acordo com o modelo do culto que havia no templo de Salomão. Acontecia nas mesmas horas, ou seja, acontecia no sábado, a terceira, a sexta e a hora nona. Vocês sabem muito bem que os judeus tinham divisões diferentes do tempo. Então, na terceira hora, na sexta hora e na hora nona haviam atividades sabáticas. Bom, se você pegar lá Atos 3, verso 1, diz que Pedro e João subiram ao templo na hora nona, porque a hora nona era a hora de oração. Os 3 horários fixos de oração para o judaísmo, só para vocês lembrarem, ou gravarem, ou aprenderem, de repente você já sabia, mas as 3 horas eram no meio da manhã, à tarde e ao pôr do sol. Eram os 3 horários de oração. Posteriormente, os cultos eram realizados na sinagoga na segunda, na terça e no sábado. Então, futuramente, ganharam mais alguns dias de frequência na sinagoga. As pessoas entravam, curvavam-se para a parte ocidental, onde as escrituras estavam contidas num gabinete, isto é, numa arca. A pessoa entrava, ela reverenciava a palavra, onde a palavra estava. Após isso, fazia-se uma oração. Então veja, entrou, se prostrou perante a palavra, em seguida fazia-se uma oração, depois eram cantados alguns hinos. Esses hinos eram os livros de salmos. Alguns salmos eram cantados. Após estes salmos cantados, então o auxiliar abria a arca, isto é, aquele preparador de texto, de manuscrito, abria a arca onde estava contida as escrituras, que as pessoas entraram e se prostraram reverenciando as escrituras. O auxiliar pegava essas escrituras e reverentemente ele removia o livro e entregava o livro nas mãos do presidente da sinagoga. O presidente, em seguida, fazia uma leitura oficial, onde todos ficavam em pé. O presidente, então, se sentava e começava uma exortação. Ou, muitas vezes, frequentemente, ele pedia para algum visitante ilustre, alguém que era um ensinador, que era conhecido da comunidade, responsável pela palavra, ele pedia que essa pessoa iniciasse a exortação a partir do texto que foi lido. Depois as escrituras eram lidas e explicadas pelo orador ou pelo presidente. Pelo orador, se o presidente convidasse. Se não convidasse ninguém, cabia ao presidente da sinagoga, o responsável daquela sinagoga, todo esse trabalho. Então, após isso, o presidente pegava esse texto da Bíblia, esse texto da palavra, esse rolo, esse pergaminho, e ele ia lá naquela caixa, naquela arca, e ele guardava novamente o texto. Em seguida, eles proferiam algumas orações,
e depois disso dava uma bênção para todos e liberava todos para suas casas. Muitas cidades. É tão diferente dos cultos de muitas igrejas, não é verdade? Que a gente chega sabe, é uma demora, é uma eternidade, não tem reverência pela palavra, ou parece que o presidente não se prepara para ensinar a igreja, o presidente da igreja sequer sabe pregar. Sabia disso? Que tem muitas igrejas que o presidente da igreja não sabe pregar? Sabia disso? Que tem muitas igrejas que o presidente da igreja não sabe ensinar? Às vezes alguns me chamam para dar aula e dizem, pastor, eu vou colocar essa missão na tua mão de ensinar porque eu não levo muito jeito. Ou seja, isso é vergonhoso, gente. Porque quando a Bíblia é aberta, você precisa convidar pessoas que tenham conhecimento. O Novo Testamento já orientava que o presbítero seja apto ao ensino. O presbítero tem que ser uma pessoa que sabe ensinar. Quanto mais o pastor presidente de uma igreja. Então, outra coisa, eles tinham uma liturgia que você vê que não é muito demorado. Hoje você tem igrejas que você chega aí na igreja 5 horas da tarde de domingo, começa o culto 5, 5 e meia, é 9 horas da noite e ainda está rolando o culto. 9 e meia o culto não acabou ainda. Porque começa, lê-se um texto da palavra de Deus, e aí começa a cantar. Aí começa a dar aviso, e começa a falar. E aí na hora da pregação, só Jesus misericredo. É difícil, gente. A gente deveria voltar a estudar um pouquinho sobre a origem do tabernáculo, do templo, da sinagoga, como é que funcionava a liturgia, um culto mais rápido, mais leve, faz a exortação, louva a Deus, ora a Deus, recebe uma impetração de bênção e bora para casa, irmãos. Que negócio é esse de ficar exagerando, esticando o culto, sabe? O culto é longo, só não tem tempo longo para a palavra. Para a palavra não, porque ninguém quer saber de ouvir a palavra mais hoje, né? Enfim, preste muita atenção nesses detalhes aqui. A gente sabe, por exemplo, que a cidade de Jerusalém tinha um templo. No Novo Testamento, por exemplo, Jerusalém tem um templo, que é o templo de Herodes, ok? Só que Jerusalém tinha mais de 500 sinagogas, você sabia disso? Pois é, os estudiosos nos mostram nos comentários que Jerusalém tinha mais de 500 sinagogas e tinha só um templo. Então, quando o templo é destruído, ou quando o templo é proibido de se frequentar, gente, sempre foi a sinagoga. A vida da comunidade sempre foi a sinagoga. Sempre foi a sinagoga. Sempre foi esse negócio de pequeno grupo, esse negócio de koinonia, esse negócio de PG. Aliás, né, Po Yang-shu trabalha com grupos familiares lá na Igreja da Coreia. Quando você pega até um pastor da Colômbia, ele também trabalhava com pequenos grupos, apesar de eu não concordar com o estilo do G12, mas ele trabalhava com pequenos grupos. Você pega a Igreja Casa Firme aqui de São Paulo, do Issan Halary, ele trabalha com o Projeto Cedro. Você pega a Bethesda, do pastor Ricardo Gondim, ele trabalha com um grupo de koinonia. Você pega o Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca, ele trabalha com PG, pequenos grupos. Você pega hoje os Adventistas da Promessa, trabalham com PG, com pequenos grupos. Então você percebe que muitas igrejas já entenderam que essa coisa de só no templo de Jerusalém não rola. As sinagogas são lugares, são pequenos grupos, a partir de 10 pessoas, que você pode reunir para um ensino, para uma explicação da palavra de Deus. A sinagoga sempre teve essa função. Às vezes fugia, né? O Novo Testamento chega a falar que alguns são sinagogas de Satanás. Quer dizer, perderam a função de se reunir em pequeno grupo para abençoar as pessoas na palavra e se tornaram uma referência satânica, para ser mais exato. Com o retorno do primeiro grupo de exilados, que aconteceu nos dias de Zorobabel, quando veio o decreto de liberação do povo de Babilônia para voltar para Israel, voltaram em 3 levas. O primeiro grupo veio com Zorobabel, reconstruiu o templo. O segundo grupo veio com Esdras, que fez o ensino da lei de Deus. E o terceiro grupo vieram com Neemias, que faz a reconstrução dos muros de Jerusalém e uma reconstrução espiritual da vida do povo. Então, com o retorno do primeiro grupo de exilados, com Zorobabel, foi iniciado o trabalho de reconstrução do templo, porque o templo havia sido destruído há 70 anos atrás por Nabucodonosor. Então agora o segundo templo é o templo de Zorobabel. Na realidade, esse foi o propósito primordial para alguns que retornaram. Eles retornaram apenas com essa intenção de que pudessem novamente frequentar o templo. Os que permaneceram em Babilônia
deram apoio financeiro para o retorno daqueles que quiseram retornar de Babilônia, para que o templo fosse reconstruído. E aí, sob a pregação de o profeta Ageu e também do profeta Zacarias, o templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi terminado no ano 516 a.C. Então vem comigo, a Bíblia toda ela tem uma história de 3 templos. O primeiro templo é o templo de Salomão, que foi destruído no ano 586 por Nabucodonosor. O segundo templo é reconstruído por Zorobabel, quando ele volta com a primeira turma lá do cativeiro de Babilônia, e Ageu e Zacarias estão ajudando ele na parte profética de motivação para que eles reconstruíssem o templo. E isso acontece em 516. E o terceiro templo, porque esse templo aqui também vai passar, o terceiro templo será o templo do Novo Testamento, que é o templo de Herodes. Então, bom, com alguns poucos acréscimos para aumentar as áreas de reunião, esse templo de Zorobabel ele durou até o período de Herodes, chamado Herodes o Grande. Tentando obter favor dos judeus, alegrar os judeus, esse Herodes o Grande iniciou a construção do templo, que haveria de exceder em beleza até mesmo o templo de Salomão, lá de 586. E excederia, é claro, o fiasco que foi o templo de Zorobabel, já que ele não se comparava em beleza ao templo de Salomão. Herodes, para agradar os judeus, decide fazer um templo que superasse a beleza até do templo de Salomão. Com a construção iniciada no ano 19 a.C., o pórtico, isto é, o lugar santo e o santo dos santos, foram terminados em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, conforme diz o historiador Flávio Joséfo, em Antiguidades dos Judeus, capítulo 15, 11.6. Ele que dá essa informação. Mas a estrutura inteira do templo de Herodes só foi terminada em 65 depois de Cristo. Ou seja, demorou muito essa construção do templo de Herodes. Muitos anos. E você ouviu agora há pouco eu falando do filho de Vespasiano, o imperador, isto é, Tito, o general Tito, que destrói Jerusalém, destrói o templo. Então, pasme, o templo que acabou de ser construído, o mais lindo de todos, que terminou de construir em 65, foi destruído no ano 70. 5 anos depois da construção desse belo templo, ele veio a ruir e veio abaixo, veio ao chão. Bom, foi nesse templo inacabado que, segundo João, Jesus fez muitos milagres e deu ao mundo ditos maravilhosos. Foi ali próximo ao templo de Herodes. Inclusive ele diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, um templo maravilhoso e, de fato, no ano 70 não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Terceira instituição religiosa mais importante do Novo Testamento é o Sinédrio. Quando Esdras e Neemias trabalharam lá em Jerusalém, ensinando a lei de Deus, reconstruindo os muros, eles fizeram o povo fazer um pacto de que iam viver de acordo com um código de regras baseadas, diziam eles, na lei de Moisés. O povo fez um compromisso com Deus e também com Esdras e com Neemias. Quando Esdras e Neemias morreram, essa responsabilidade que o povo havia assumido diante de Deus e diante dos seus líderes, Esdras e Neemias, essas regras e responsabilidades, então, passaram para um grupo de pessoas denominados de Soferim. O Soferim. Soferim ou a Grande Sinagoga. Este grupo foi o precursor do Sinédrio. Esse grupo de a Grande Sinagoga foram os precursores do Sinédrio. O que fazia o Sinédrio? Bom, o Sinédrio executava a função de Suprema Corte dos Judeus. Era o Fórum dos Judeus, sendo o sumo sacerdote o presidente do Sinédrio, sendo o presidente deste fórum, dessa área jurídica de julgamentos de casos pertinentes a judeus. O Sinédrio desses tempos de Jesus, ele poderia passar a sentença de morte. Aliás, ele podia passar a sentença de morte, mas somente com a aprovação do governador romano é que o Sinédrio podia fazer a execução da sentença de morte. Por isso, no caso de Jesus, quando ele é julgado, ele é levado para o governador romano, ele é levado para Pôncio Pilatos. Porque por mais que o Sinédrio tinha o poder de julgar e dar a pena de morte, o executar tal sentença não podia ser feita sem o aval e a aprovação
do Império Romano, do governador romano, nesse caso, o Pôncio Pilatos. E a gente sabe que a maior parte dos membros desse conselho, do Sinédrio, era de linhagem sacerdotal, gente. Portanto, eles eram do partido saduceu. Porque o partido saduceu é os que mais estavam envolvidos com a questão sacerdotal. Já os fariseus estavam mais envolvidos com a questão do ensino da Torá, ok? Bom, foi arranjado lugar, contudo, para fariseus, nessa composição, foi arrumado lugar para os fariseus, claro, fariseus abastados, davam-se um jeitinho de colocar fariseus abastados na equipe, na diretoria. Você já ouviu essa história em algum lugar? De colocar o pessoal que dá o maior dízimo na diretoria da igreja. Já percebeu que o pessoal mais abastado sempre está ali perto do sumo sacerdote, do presidente? Por que será, né, que o dinheiro viabiliza uma chegada mais rápida e muitas vezes descabida, mas viabiliza a chegada de alguns lá nas diretorias, nas câmaras disciplinares, nas câmaras de ética, né, na composição da equipe executiva, do conselho executivo da igreja ou do seminário, não é verdade? Preste atenção nesses detalhes. Foi arranjado lugar para os fariseus alistados e bem conhecidos, especialmente os grandes rabinos. Né? A partir da tradição rabínica, parece que este corpo tinha o poder de legislar regras de conduta para todos os judeus em todos os lugares. Por causa do prestígio deles, as decisões deles eram honradas por todos, porque eram grandes rabinos, e por toda a dispersão judaica também eles eram honrados, as decisões deles, ok? Então, aí nós terminamos aqui, ainda que rapidamente, essa avaliação de instituições religiosas, poderes políticos sociais, poderes de imperadores. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais a como funcionavam as instituições religiosas, os imperadores romanos e o mundo social do Novo Testamento. Daqui a pouco a gente volta com a próxima aula. Tchau, tchau!